O Supremo Tribunal Federal vai julgar no próximo dia 28 de agosto a exclusão do ISS, Imposto sobre Serviços, sobre a base de cálculo do PIS, Programa de Integração Social, e da COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A pauta é chamada de Tema 118. A União estimou na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 impacto de 35,4 bilhões de reais ao longo de 5 anos, caso a votação da matéria seja favorável aos contribuintes e exclua o ISS das bases de cálculo. A gente procura entender melhor qual o impacto dessa possível mudança tributária e conversa agora com o especialista em direito tributário, o advogado Felipe Cianca Fortes, conosco também no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Felipe. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. Esse julgamento do tema 118 pode excluir o ISS da base de cálculo do PIS, também da COFINS. Quais seriam os principais impactos econômicos e fiscais dessa decisão para os contribuintes e para a União, Felipe? Essa tese, essa discussão, ela é um desdobramento de uma tese anterior, que era a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, né? O ICMS, a exemplo do ISS, são dois impostos, né, que são bastante relevantes economicamente, respectivamente, para o comerciante e para o prestador de serviço, né? O ISS, especificamente, ele onera a prestação de serviço, né? A União entende que esse valor que onera o preço do serviço deve ser tributado pelo PIS e pela COFINS e acaba exigindo essas duas contribuições, né? Salvo engano, o que se estima é que a União, caso essa tese seja vencedora, ela tenha que desembolsar aí algo em torno de 34 a 35 milhões, né, para restituir para todos os contribuintes nacionais aquilo que eles pagarem devidamente em um determinado período de tempo, né? E você citou o ICMS, o STF já tinha decidido pela exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS, também da COFINS. Foi a discussão do tema 69, não é verdade? Você acredita que o mesmo entendimento poderá ser aplicado ao ISS e quais seriam as principais diferenças e semelhanças entre os dois casos? Tá. Essa ação do ICMS, tá? Qual que era a grande discussão que envolve? O ICMS, ele é um imposto que a gente chama que é um imposto indireto, né? Como é um imposto que incide sobre o consumo, que ele onera o consumo, ele é repassado para o consumidor final via preço. E o ICMS, especificamente, ele tem um mecanismo que, quando vai ser apurada a base de cálculo, ou seja, o valor sobre o qual vai ser calculado o imposto, existe uma conta matemática que faz com que o próprio imposto seja embutido na sua base de cálculo. É um cálculo por dentro, né? Então o ICMS incide sobre ele mesmo. E analisando essa sistemática, o STF entendeu que esse ICMS, ainda que seja arrecadado pela empresa via preço, não é uma receita da empresa, não é um faturamento da empresa, é um imposto que a empresa simplesmente arrecada, que transita financeiramente na sua contabilidade, mas que tem uma destinação certa, que é os cofres públicos do Estado. O ICMS, ele tem uma sistemática parecida, só que ao contrário do ICMS, esse repasse para o consumidor não acontece por uma determinação legal, mas é uma determinação econômica, né? Ou seja, o empresário, na hora que ele formula o preço, né, na hora que ele constrói um preço, pressupõe que ele embute nesse preço todos os custos dele, dentre esses custos, né, o custo do ISS. Mas, a despeito dessa diferença, dessa sistemática, né, um tem uma repercussão jurídica, o outro tem uma repercussão econômica, o princípio é o mesmo, porque o ISS também é um imposto. O empresário, né, o prestador de serviço, quando ele presta o seu serviço, ele arrecada esse imposto via preço, e imediatamente ele tem que passar isso para o município, né, não fica no patrimônio, ele não fatura esse valor do ISS. Então, a expectativa é que o STF acabe aplicando esse mesmo entendimento, né, em linhas gerais, que imposto não é faturamento, que empresa não fatura imposto, e acaba afastando a tributação do PIS e da COFINS sobre esses valores. Essa discussão, inclusive, é frequente. O tema, não é frequentemente criticado porque
é visto como o quê? Uma inclusão de um imposto como o ISS na base de cálculo de outros tributos, e o que acaba sendo frequentemente criticado, não é? Porque cria uma espécie de tributação sobre tributação. Você acredita que a exclusão do ISS, nesses casos aí, do PIS e da COFINS, pode levar a uma reforma tributária mais ampla no Brasil? Na verdade, Jefferson, todos esses impostos, esses tributos, né, a PIS e COFINS são contribuições, ISS, ICMS, IPI são impostos, eles estão abrangidos por essa reforma tributária que foi aprovada, né, no ano passado e que agora está passando por regulamentação no Congresso Nacional, tá? Todos esses impostos, essas contribuições foram extintas, né, foram extintos pela nova reforma tributária, lógico, não de imediato, porque tem um período de transição aí que vai até 2035, né, 2036, então todos esses impostos, esses tributos, eles foram extintos, eles foram abrangidos pela nova reforma tributária, que dando lugar a dois outros tributos, né, o IBS e a CBS, que na verdade é uma consolidação desses todos. Mas com certeza, tá, essa nova reforma, ao absorver esses tributos e extingui-los, fez de uma forma mais racional. Porque como é que é hoje? Né? Hoje nós temos estados, municípios, União, tributando o consumo por meio de 5 tributos, cada um desses tributos com uma sistemática própria, com uma forma de cobrança própria, né? Que faz com que aconteça essa sobreposição que você falou, porque o empresário sempre vai repassar no custo do seu serviço, no custo do seu produto, o encargo tributário que ele sofre, é esperado isso numa tributação do consumo, tá? Só que esse mesmo preço é utilizado com base de cálculo de outros tributos, por isso que acontece essa tributação com transposição, um tributo incidido sobre o outro. Com os novos tributos da reforma tributária, isso já não vai acontecer, porque é uma sistemática diferente, tá? São tributos que vão se somar, vão continuar se somando ao preço final da mercadoria, mas a incidência é só desses dois tributos e nenhum outro mais. Então, esse cruzamento, né, essa sobre-oneração, a perspectiva é que acabe. E caso o STF decida pela exclusão do ISS, eu estava falando mais cedo, a União estima aí um impacto de mais de 35 bilhões de reais ao longo de 5 anos. Como é que você avalia essa perda de receita como causa para afetar os serviços públicos, as políticas sociais financiadas pela arrecadação tributária, Felipe? Bom, os movimentos que a gente tem visto hoje é o governo apertando o cinto de tudo quanto é lado, né, para que faça frente aos gastos públicos, né, ou para que consiga trazer um estado de equilíbrio fiscal. A gente vê algumas medidas vão prosperando, outras medidas encontram resistência no Congresso e voltam. Então, sem dúvida, é um tema que o governo vai ter que se debruçar, né? O STF, ele tem uma possibilidade, um mecanismo que chama modulação dos efeitos da sentença. O que é isso? Ele reconhece, né, o tributo como inconstitucional, mas ao invés de falar que esse tributo é inconstitucional desde sempre, ele fixa uma data limite. Isso faz com que aqueles contribuintes que não reclamaram aquele tributo no passado não possam ter de volta os valores que foram pagos indevidamente. Tá? Geralmente o STF ele fixa como essa data de modulação, a data em que ele inicia o julgamento. Nesse caso, esse julgamento já foi iniciado em agosto de 21, e ele preserva o direito de ter devolvido só para aqueles contribuintes que entraram com uma ação judicial ou que entraram com um pedido administrativo. O STF não é obrigado a fazer isso, não é automático, né, precisa da concordância da maioria dos ministros. A União, frequentemente, suscita esse argumento econômico para motivar o STF a modular os efeitos da decisão dele, mas é algo que é analisado no caso a caso, que pode ser deferido ou não, tá? A União, ela já tem ciência desse impacto financeiro, não é de hoje, né? Essa questão já está no STF já há alguns anos. Como eu mencionei, esse julgamento já foi iniciado em 2021, ele foi retirado de pauta por um pedido do Luiz Fux, que a ideia era julgar presencialmente no plenário, ele está sendo julgado numa sistemática virtual. O ministro Luiz Fux tirou esse pedido, então ele volta agora para a pauta virtual e espera-se que seja resolvido, né? Mas como eu disse, não é algo novo, né? Espera-se ao menos que o governo já tenha algum plano de contingência para caso essa tese
seja julgado favorável pelo STF, né, sem que haja essa modulação. E para a gente encerrar, Felipe, se a gente considerar que o placar atual no STF está empatado, você arriscaria algum palpite sobre as possíveis posições dos ministros que ainda não votaram, ou quais fatores que você acredita que podem influenciar a decisão final da Corte? Então, Jefferson, hoje em dia, fazer qualquer análise nesse sentido é um chute, né? O STF tem surpreendido a gente aí em várias questões, né? Para votar, né, hoje ainda faltam falta o ministro Luiz Fux, salvo engano, né? Os ministros novos que entraram no lugar do Celso de Mello, da Rosa Weber e do Ricardo Lewandowski, eles não votam, né, porque os votos desses ministros são mantidos. E aqueles que já votaram, né, favorável, aqui principalmente os desfavoráveis, né, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e o Roberto Barroso, inclusive eles podem mudar de voto, eles estão desfavoráveis, eles podem ir para o lado favorável, né. Então, ainda é um julgamento muito incerto. O que a gente tem de certeza são esses 3 ministros que se aposentaram, que os votos deles não podem ser mudados, né. Já os outros, né, os outros 8 ministros, eles podem pender tanto de um lado quanto para o outro. A expectativa é que se resolva num placar apertado, com 6-11 em favor dos contribuintes. Mas é uma coisa que a gente não pode afirmar, é um exercício de futurologia, né? Nada mais do que isso. Cada ministro é uma ilha, não é? Vai se saber o que se passa na cabeça de cada um deles. Mas olha, muito obrigado, Felipe Cianca Fortes, advogado, especialista em direito tributário. Um prazer tê-lo aqui conosco. Até uma próxima. Bom dia para você. Obrigado, agradeço o convite. Agora 8h42 na Tarde FM.